das sombras do Palácio Nacional. Inscreva-se até as trincheiras lamacentas da política. Isto é, a pocilga, o chiqueiro da política com chimarrano. E aí, meus queridos habitantes deste chiqueiro chamado México, coloquem suas máscaras de gás e peguem o desinfetante, porque hoje a pestilência que emana dos corredores do poder está mais forte do que nunca. Bem-vindos à Pocilga, o chiqueiro da política. O único canto da internet onde não engolimos qualquer conversa fiada e onde chamamos os porcos pelo nome. Hoje é 3 de março de 2026 e quem fala com vocês é o seu comunicador de desconfiança, Luiz Berman. O mundo está desmoronando, há cheiro de enxofre por todos os lados. E enquanto isso, aqui no Chiqueiro Nacional, nossos políticos continuam brincando de casinha com o futuro do país. Fiquem à vontade na sua lama, porque hoje a pestilência internacional e a tragédia nacional têm exatamente o mesmo cheiro. De pólvora, de hipocrisia e de sangue derramado pelos de sempre. E hoje o mundo parece um filme de baixo orçamento, dirigido por um psicopata. E nós, como sempre, estamos na primeira fila, sem pipoca e com a água até o pescoço. Estamos no filme de ação mais caro da história. Vamos começar com esse massacre informativo. Como disse Jack o Estripador, vamos por partes. Enquanto isso, Estados Unidos e Israel estão envolvidos em uma guerra que parece saída do roteiro mais sombrio de Hollywood. Aqui no México, nós nos damos ao luxo de uma pausa. Vocês se lembram da reforma eleitoral? Sim, aquela mesma que nos venderam como o fim dos privilégios e a purificação do sistema. Pois acontece que nossa ilustre presinepta, Cláudia Sheinbaum, decidiu puxar o freio de mão pela 3ª vez. As chachis dizem que há detalhes técnicos no rascunho que são desnecessários, por favor, traduzido do linguajar burocrático fajuto para o português do dia a dia. Eles entram em acordo nem com a própria sombra. O relógio está em contagem regressiva. Eles têm até 31 de maio para que essa enganação seja legal para as eleições intermediárias de 2027. O que está incomodando eles? Vamos ver os pontos de atrito, porque é aqui que a porca torce o rabo. Adeus, reeleição imediata para 2030. Imaginem o terror dos parasitas legislativos que já se viam vivendo do dinheiro público até ficarem com cabelos brancos nos cílios. Proibição do nepotismo. Deus me livre! Como ousam sugerir que o júnior ou a comadre não herdem a cadeira? Isso no México é um sacrilégio, é ir contra a sagrada tradição da meritocracia familiar. 25%. Aqui é onde o PT fez o maior escândalo. Dizem que é centralizar o poder. Não, não é isso, senhores. O que acontece é que eles já se imaginaram comendo feijão em vez de caviar, e isso não é com eles. Por mais socialistas e comunistas que sejam seus aliados, aqueles que juraram lealdade eterna, hoje mostram os dentes para a Sheinbaum, porque mexer no bolso deles é pior do que xingar a mãe. E o Partido Verde está cantando a mesma música, então vamos ver como termina essa bagunça. Por outro lado, vamos passar para temas mais delicados, como todos sabemos, sobre ser o fantasma mais procurado. Caiu finalmente Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho. Mas o que realmente me revira o estômago não é a morte do chefão, e sim a gentileza da Procuradoria-Geral da República. Que elegância! Entregando os restos à família como se fosse um serviço de entrega de encomenda com laço de presente, só faltou mandarem um cartão de condolências e uma coroa de flores paga pelo Ministério da Fazenda. Acontece que o Gabinete de Segurança está em alerta máxima por possíveis disputas de sucessão. Tradução: preparem-se, porque quando o chefe falta, os cães brigam pelo osso e as balas quem paga somos nós. Dizem que Jalisco e Michoacán estão estabilizados. Sim, claro, tão estabilizados quanto um vulcão antes da erupção. Querem nos vender a ideia de que morto o cachorro acabou a raiva, mas nesse chiqueiro sempre tem um filhote mais raivoso, pronto para morrer. E aqui vem o contraste das tiranias. Vejam que joia de ironia o destino nos oferece.
No Irã, o regime dos ayatolás está desmoronando. O povo se cansou dos velhos barbudos e suas leis do século XII. No México, o traficante mais procurado do mundo foi morto. A gente pensaria que estamos avançando, mas a pergunta é: o que vem depois? Porque aqui, quando uma cabeça cai, outras 3 surgem. Enquanto isso, no Congresso eles brigam para ver quem fica com mais grana dos partidos. Nas ruas, o vazio de poder é preenchido com pólvora. Acontece que os angelitos, liderados pelo Ayatollah Khamenei, a cúpula dirigente da República Islâmica, foi apagada do mapa. E quem foi o arcanjo exterminador? Pois, nada mais nada menos do que Donald Trump, usando aquele brinquedinho chamado Força Bruta Americana e a eficiência cirúrgica do Mossad israelense. Vejam só, o Sr. Trump decidiu que já era suficiente diplomacia de fachada e mandou Jamenei e seu séquito de fanáticos conhecerem suas 72 virgens de uma vez por todas. Mas é aqui que entra a análise ácida, porque a esperança é um luxo que na pocilga a gente não se permite. Alguns iludidos comparam o caso do Irã com a Venezuela, onde uma ex-dirigente bolivariana supostamente está desmontando o chavismo-madurismo peça por peça, como quem desmonta um Lego enferrujado. Mas o Irã não é a verdadeira Venezuela. O Irã lembra o Iraque, a Líbia e o Afeganistão. Vocês se lembram de Saddam? Ele foi enforcado e o país virou um ninho de vespas. Vocês se lembram de Gaddafi? Ele foi linchado em uma vala, e hoje a Líbia é um mercado de escravos a céu aberto. E o Afeganistão, 20 anos de democracia importada, para no final devolverem as chaves do reino para os mesmos barbudos de sempre. E enquanto no Oriente Médio chovem mísseis de última geração, aqui no nosso México lindo e tão ferido, no nosso chiqueiro nacional, também temos nossa própria dose de chumbo. A grande pergunta: e agora? O que vem depois? Muito bem, pegaram o mencho, palmas, medalhas, comunicados triunfalistas na coletiva da manhã, mas sejamos honestos, o que vem depois? Qual é o próximo passo nesse tabuleiro de xadrez, onde as peças são vidas humanas? Reparem no contraste. Trump no Irã promete uma guerra de 1 mês. Entramos, destruímos tudo e vamos embora. O Estado mexicano nos avisa que a mobilização vai durar muito tempo, anos, décadas, provavelmente toda uma geração. Aqui não há um porta-aviões que se retira depois da vitória. Aqui, o inimigo mora na casa ao lado, recruta os jovens que não têm futuro e se infiltra nas polícias até o osso. Quantas decapitações mais? Vamos ver quantas cabeças de hidra precisam rolar antes que nós, mexicanos, possamos celebrar uma nova, uma grande vitória final. Que não pareça um funeral coletivo. Olhem, vocês nos dizem que somos vizinhos, amigos, sócios e aliados. Que palavras bonitas, parecem brinde de casamento no interior, mas a realidade que não aparece nos comunicados da chancelaria é que somos o quintal de uma potência. Que já se cansou de o vizinho deixar a música no último volume e de uns caras armados cobrando taxa de proteção na calçada? Hoje no México não existe estado, município ou código postal onde essas organizações não atuem. Agora eles não vendem só pós mágicos. Agora são eles que decidem quem vende frango, quem coloca a iluminação e até quem ganha as eleições. Eles assumiram funções do Estado, enquanto nossos políticos continuam discutindo se o humanismo se escreve com H maiúsculo ou minúsculo. Do outro lado do rio, temos o loiro mais temperamental do planeta, Donald Trump, que desde o primeiro dia do seu segundo round na Casa Branca, no dia 20 de janeiro de 2025, para os esquecidos, ele colocou um alvo nas nossas costas. 20 de janeiro de 2025, no seu primeiro dia, antes mesmo de experimentar os chinelos presidenciais, ele assinou uma ordem executiva declarando os cartéis mexicanos como organizações terroristas internacionais. Pum! Num instante, ele nos mudou de parceiros comerciais para um ninho de terroristas. Quem? 15 de dezembro de 2025. Como se não bastasse, ele assinou outra ordem declarando o fentanil como arma de destruição em massa. Tradução para quem não fala inglês: imperialista. Se os cartéis são terroristas e o fentanil é uma bomba atômica em pó, então o México já não é um país soberano, é um campo de batalha que precisa ser libertado. É aqui que a coisa fica feia para valer.
Trump tem uma narrativa muito diferente, muito clara, e não é exatamente um conto de fadas. Ele afirma que o México está sendo governado pelo crime organizado e não está mentindo. E claro, como um bom salvador do mundo, ele insistiu com a Sheinbaum várias vezes, com a sutileza de um martelo, que ela permita que o exército dos Estados Unidos venha apoiar o nosso. Cláudia Sheinbaum, fiel à tradição de aqui a soberania, rejeitou e impediu essa intervenção. Só faltava essa, a soberania é a última coisa que nos resta. Embora essa soberania às vezes pareça servir apenas para que os cartéis continuem se expandindo sem que ninguém de fora atrapalhe seus negócios. É assim que estamos, meus queridos porquinhos, entre uma presidente que não consegue afirmar seus próprios desejos e uma classe política que tem medo de perder sua herança de cargos públicos. Temos um país que celebra a morte de um criminoso enquanto entrega seus restos com tapete vermelho. E um Congresso que prefere ver o mundo pegar fogo a fazer bem o seu trabalho. Não se enganem, isso não é estratégia. É medo. Medo de ficar sem a boquinha e medo do que vem depois da queda dos grandes impérios. Tanto os da fé no Irã, quanto os das drogas em Jalisco. A realidade é que, seja com turbantes em Teherã ou com coletes táticos em Jalisco, o poder sempre se alimenta da mesma carne, a dos cidadãos. Enquanto o povo caminha, Trump brinca com tecnologias via satélite. Enquanto isso, aqui continuamos mandando jovens da Guarda Nacional para morrer em trilhas de Michoacán por uma vitória que nunca chega. Vitória final? Não me façam rir. A vitória final vai ser no dia em que um político falar a verdade. E quando o orçamento para a educação for maior do que o das coroas de flores para os chefões? Trump não tirou o México da sua lista de alvos, ele só colocou em pausa enquanto termina de ajeitar suas peças no resto do mundo. Trump. Mas não se enganem, a narrativa já está construída para o mundo. Já não somos o país da tequila e do mariachi, e sim o país do fentanil. E os senhores da guerra? O México está no centro de uma tempestade perfeita. E como sempre, nós que não temos bunker é que vamos nos molhar. Então, meus queridos habitantes da imundície, mantenham os olhos abertos e as carteiras fechadas. Porque entre os que querem nos ajudar lá do norte e os que nos governam das sombras, aqui dentro, já não sabemos quem vai nos dar o tiro de misericórdia. O problema, meus queridos porquinhos deste chiqueiro, é que embora a empregada do bem-estar consiga conter a entrada das tropas, não conseguiu tirar o México da agenda militar de Trump. Continuem se revolvendo na lama da desinformação, se quiserem, mas aqui na Pocilga, o chiqueiro da política, continuaremos cutucando a crosta da realidade. Vão pela sombra porque o sol queima e a política fede. Eu sou Luiz Berman e me despeço. Lembrem-se que neste 2026, até o ar que respiramos tem dono e não é exatamente o povo. Adeus, adeus. Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com Luiz Berman.